E aí, pessoal, boa noite. Uma ótima segunda-feira, uma ótima semana. Tenhamos uma semana aí repleta e muito abençoada. E eu só tenho a agradecer a Deus, a vocês, né? Estamos aqui num cenário novo. Mas eu só tenho a agradecer a Deus e a vocês, né? Por fazer esse trabalho aí, por engajar nesse trabalho que a gente está desenvolvendo. Principalmente nesse período, que é a semana, né? Que a gente está fazendo um circuito de lives do Setembro Amarelo, tá? De combate e prevenção ao suicídio. Então, gente, hoje vamos bater um papo com 3 feras, por isso que eu preparei o cenário aqui. Então, 3 feras vai estar com a gente aqui, conversando um pouco sobre também, né, essa temática, que é a temática do suicídio, né? Combate e prevenção ao suicídio. E aí a gente vai trazer mais uma visão agora, né? Já trouxemos vários outros especialistas. E hoje vamos tratar com alguns coaches também. Eles contribuem positivamente para as pessoas, né? Então, os resultados são significativos. São, sabe, ferramentas que se utilizam. Então, assim, se eu fosse você, eu ficava até o final dessa live, porque tem muita coisa bacana para a gente tratar nessa noite. Tá joia? Tamo junto. Então, gente, para a gente já aproveitar, não perder muito tempo, Soli, seja muito bem-vindo, meu amigo. Você que já é também cliente da casa. Já é cliente da casa. Então, Soli, assim, o pessoal conhece. Então, gente, quem não conhece o Soli, depois vai lá no IG dele. Segue o Soli, o trabalho que ele desenvolve. Se você quer assistir live com ele, tem lá no nosso canal, Carlos Alves Oficial no YouTube. Mas pra gente não perder tempo, Soli, vamos lá já trabalhar esse tema que eu acho muito pertinente também para esse momento. Tá? Mude o seu estado emocional. O que fazer? Cara, só que pra gente entender isso... Bora, pode falar. Só que pra gente entender isso, eu te fazer uma pergunta dessa palavra que eu amo. O que é metanoia? Vamos lá. Você que gosta muito dessa palavra. Antes de rapidinho que nem caldo de cana. Antes de entrar pro tema propriamente dito, boa noite, pessoal, para todo mundo que tá aí. Eu queria deixar registrado que é a responsabilidade do tamanho de um trem. Você me colocar para falar depois da Rai e do Leandro. Eu já falei isso no grupo lá. Isso é uma injustiça justa. Porque você gosta de me colocar em saia justa, mas eu te amo mesmo assim, pessoal. Caiu, voltou. Pessoal, sejam muito bem-vindos aqui. Tem um aviãozinho aqui embaixo. Poxa, já pega esse aviãozinho e envia para pelo menos 10 pessoas da sua lista. Como o Kaká já falou, como a Raio já falou, como o Léo já falou, você pode estar ajudando a salvar uma vida que, de repente, está pensando em cometer alguma coisa contra si mesmo, e isso pode mudar os rumos da vida dessa pessoa, tá? A metanoia, Kaká, é a mudança de rota, é a mudança de mente, exemplificando, você estar olhando focado para a esquerda e do nada você olhar para a direita. Mas para que você olhe para a direita, a gente precisa entender que, antes de eu entrar no tema, reforçando o que os meninos já falaram, o coach é um processo voltado para alta performance, tá? Patologias devem ser tratadas por especialistas da área, que são psicólogos e psiquiatras, tá bom? Já tivemos clientes de coach que precisaram passar por um processo com psicólogo ou psiquiatra e depois retornaram com a gente para dar andamento no processo visando a alta performance, tá bom? Então, Kaká, a metanoia é a mudança de mente, é uma mudança, é você ressignificar a sua vida. Para isso, a gente precisa entender que as coisas que nos acontecem, elas não acontecem aleatoriamente. Eu costumo falar que a vida é um eterno treinamento, que a gente vive de treinamento em treinamento em treinamento, onde o jogo é a própria vida. A gente treina com o jogo acontecendo, diferentemente dos atletas de futebol. E algumas ferramentas... Travou sua internet. Algumas ferramentas que a gente tem que aprender para tocar o barco da vida, uma dessas é a metanoia. Tá saindo legal o áudio e o vídeo para você? Tá perfeito, pode continuar. Que às vezes dá um símbolozinho da escola aqui, mas ó, a mudança de mente
ela começa pelo pressuposto de que eu posso ser gestor das minhas emoções. A partir do momento que eu quero. Tem uma professora de Harvard, que é a Amy Cuddy, que ela fala muito sobre como ativar o estado de recursos através da minha postura. Eu não sei se vocês conhecem, eu vou até separei um vídeo aqui rapidinho de um time de rugby que tem na Nova Zelândia, que são os All Blacks. Deixa eu colocar ele aqui rapidinho. E o como isso pode impactar a sua vida para você fazer de casa. Ó. Depois você pode assistir no YouTube isso daqui, ó. Manda pra mim depois o link. Demorou. Na edição pro YouTube eu coloco ele. Isso parece ser bem maluco, mas é um maluco que funciona. É o time mais vencedor da história do rugby mundial. Então, assim, a gente precisa entender tristeza, alegria, dor, seja qual for o sentimento, eu posso ser gestor dos meus sentimentos. E o que esses caras aqui do All Blacks, eles estão fazendo é ativando o estado de recursos. Estão dando uma descarga gigantesca de dopamina na corrente sanguínea. O Gerson já esteve no treinamento comigo e eu mostrei para eles na prática o que era a ativação do estado de recursos para você fazer sozinho em casa ou em conjunto com outras pessoas. Então é isso, metanoia eu tô completamente tranquilo num estado que eu não quero e daqui a 5 minutos eu preciso tomar uma decisão, eu vou lá e ativo o meu estado de recursos, coloco dopamina na corrente sanguínea, coloco serotonina, ocitocina e por aí vai, e a partir daí eu tenho as ferramentas corretas para tomar aquele tipo de decisão. Perfeito, perfeito, muito bom. Depois a gente coloca aqui na edição para o YouTube o vídeo que o Soli circulou aqui, tá, gente? Depois qualquer coisa a gente divulga, bota lá uma racha para cima, você pode assistir a esse vídeo. Então, Soli, como utilizar a inteligência emocional para deixar a vida mais zen, mais calma, mais tranquila? Show! O Léo já deu ferramentas para isso, que é a meditação, cara. A inteligência emocional, eu costumo falar, acho que já falei numa live com o Léo, sobre Jonas. O quanto a inteligência emocional do profeta Jonas foi testada no capítulo 4. A quantidade de coisas que aconteceram para que Jonas fosse treinado e pudesse exercer a inteligência emocional, que às vezes a gente pensa, poxa, eu já sou da igreja, eu já oro, já leio a Bíblia, já vou no culto toda hora. Isso já está suficiente. Muitas vezes não, cara. Você precisa de ferramentas. Então, assim, a inteligência emocional é você entender que isso vai passar. Seja bom ou seja ruim, como você estava falando antes de eu entrar, esse é um momento onde o mundo inteiro teve a sua inteligência emocional testada a níveis que nunca foram testados antes, sabe? São momentos que a gente está tendo que tomar decisões, aprender ferramentas em tempo recorde, tomar decisões que, poxa, a gente nunca tomou antes, e a principal habilidade para esse momento é a inteligência emocional. Como alcançar a inteligência emocional? Imagina que você está no jogo de Super Mario e esse nível de inteligência emocional que você tem é o nível 2. Aparece um problema nível 3. O que você vai precisar fazer é vencer esse problema de nível 3, porque senão você vai ficar paralisado no nível 2 e daqui a pouco vai aparecer um problema de nível 4, ou um problema de nível 5, ou um problema de nível 6, e se você não evoluir, à medida que eles vão evoluindo, e os problemas são cíclicos, eles voltam a aparecer. E a pergunta que eu já faço para você que está aí, na próxima pandemia, como é que você vai estar? Nessa pandemia que você está agora, você foi pego de surpresa, assim como eu. E na próxima? Ah, só, pode ser que não ocorra uma pandemia, mas e se houver um blackout de qualquer coisa
nessa mudança de era, não é era de mudança, é uma mudança de eras. Coisas novas estão aparecendo todos os dias. Como você pretende estar preparado para aquilo? Isso, como eu falei na analogia, só se você for subindo o seu nível de perícia, seu nível de inteligência emocional, vencendo e criando estratégias para você subir de nível. Perfeito. Então, como é possível deixar a vida mais zen? Você recomenda a meditação? Eu recomendo meditação, cara. Meditação. Meditação, oração. Eu recomendo, fazer atividade física para você colocar a maioria dos seus estresses para fora. A gente tem um desafio dos 100 km por mês aí. O Kaká participa e o Leandro também. E é sensacional, cara. Sensacional. Perfeito. Então, Soli, me sinto triste, desanimado, cabisbaixo. E agora? Essa pergunta não é por acaso. Eu recebi de um dos meus clientes de coach. E agora? E por incrível que pareça, eu dei a mesma resposta que eu dei agora há pouco, cara. Eu sou meio aluno do futuro, você já deve ter percebido, né? Eu sou meio aluno do futuro. Já vou responder na próxima pergunta, na resposta anterior. O que eu falei para ele, cara? O que a gente tem que se fazer é perguntas. No meu último vídeo que eu lancei no meu canal do YouTube, @solicoach, se você ainda não viu, eu falo um pouquinho pincelado sobre inteligência emocional. A ferramenta é você entender que, entenda e aceite que esse problema é um dos vários problemas que vão acontecer na sua vida. Esse problema, a notícia ele vai passar. A segunda notícia, outros vão aparecer. Então, ao invés de você se paralisar desse lado aqui da montanha, você tem que entender que amanhã aparecerá um outro problema, sabe? E como você vai estar quando esse outro problema aparecer, sabe? A minha resposta para essa pessoa foi: ao invés de você perguntar o porquê disso está acontecendo na sua vida, pergunte-se o pra quê. Quando você muda apenas uma pergunta do porquê, o porquê é a pergunta do vitimista. É aquela pessoa que gosta de criar um gato gago, que é o gatinho que fica no mimimi. Ah, tudo dá errado pra mim, minha vida não presta, meu Deus, eu não consigo. Em vez de falar eu não consigo, se faça a pergunta, como conseguir? Isso já me leva para outro campo, Kaká, que é o não viva de condição, viva de decisão. Os problemas vão aparecer e ele vai te trazer dois cenários: o cenário da condição ou o cenário da decisão. O cenário da condição, você vai arrastar esse problema pelo resto da sua vida. Eu vou te encontrar daqui a 10, 15 anos e você vai estar com o mesmo problema. O mesmo. Mas você nem trocou, cara. Se daqui a 10 anos você não trocou de problema, como você vai evoluir? Não tem condição. E o que eu falei para ele faça-se perguntas. Para quê? O que me trouxe até aqui? O que me trouxe até o momento desse problema? Foi um problema que eu criei ou um problema que apareceu para me treinar, para me colocar no próximo nível? Então, a ferramenta ideal para isso faça-se perguntas. A pergunta é mais importante do que a resposta, tá bom? Perfeito. Tem uma ferramenta na gestão da qualidade, na administração, que é os 5 porquês. Sim. Gosto muito dessa ferramenta, porque você descobre a raiz de qualquer coisa. Sim. De qualquer coisa. Só você perguntar um porquê. Por que isso? Por que isso aconteceu? Não, porque aconteceu assim. E por que aconteceu assim? Então, a administração e gestão da qualidade usa muito essa ferramenta, sim, porquê. Só que nós somos, assim, a nossa geração, a nossa geração é uma geração adulta e infantilizada. Quando acontece alguma coisa com a gente tem a síndrome do Zequinha, sabe? Do Castelo Rá-Tim-Bum. Mas por quê? Porque sim, Zequinha, e acabou. Zequinha e acabou-se. Acabou. Não. Faça-se perguntas. Por quê e pra quê? Pra que isso tá acontecendo? O que eu tenho que tirar de lição disso daqui? E aí você vai ver que tudo muda de figura. Tudo muda de figura. Você para de ser um vitimista e
e começa a ser uma pessoa ativada e daí tudo já muda de questão. Perfeito, esse é o Soli. Então, estamos chegando ao finalzinho dessa live, uma live muito interessante, com a participação de 3 feras. Mas antes de finalizar, né, a live de hoje, qual ferramenta? Então, o Errando trouxe uma ferramenta, a Rayane trouxe outra. Claro, você não vai finalizar, né, sem também deixar uma ferramenta para as pessoas que estão assistindo a gente agora. Qual ferramenta posso usar para ativar os hormônios do bem? Ah, legal. Nós no Coaching Integral Sistêmico, a minha formação é Febracis, formado pelo Paulo Vieira. Nós temos uma ferramenta que se chama a ativação do estado de recursos. O que é isso? É uma ferramenta que a gente utiliza 4 vezes ao dia e tem base científica para isso. Não é balela, tá? Tem base científica para isso e a gente vai se mover com Kaká agora. A gente vai se mover com Kaká agora e a gente vai acabar a live em... Acabar não, né? A gente vai te dar essa ferramenta e você vai utilizar para sua vida, para tudo que você tem que fazer. Você vai acordar, vai fazer essa ferramenta. Na hora do seu almoço, você vai fazer essa ferramenta. Na hora do seu jantar, você vai fazer essa ferramenta. Na hora que você tiver alguma coisa para fazer, você vai fazer, praticar e aplicar essa ferramenta. Então, ó, mais ou menos assim, você vai pegar os 2 punhos aqui, ó. Pô, 10 pessoas na live. Se cada um de vocês enviar para mais 10, a gente bate 100 ao vivo. A gente bate o recorde do Kaká. Você tem 1 minuto para mandar isso daí para mais 10 pessoas. Você tem condição de mandar para mais 10? Você tem? Duvido você mandar para 10. Você não consegue, né? Duvido. Kaká, ó, então, vamos lá. As 2 mãozinhas aqui. O ideal é ficar em pé, mas o suporte de celular não deixa. Quem conseguir ficar em pé, que tá do outro lado, além de mim, Kaká, põe o pé direito na frente, pé esquerdo atrás. Eu vou soltar uma trilha sonora aqui e você vai fazer a cara mais brava que você tiver. E já faz um print aí, lança depois no Instagram e marca a gente. E marca a gente. Lança no seu Instagram, lança no seu Stories. Eu vou fazer uma postagem daqui a pouco. Amor, faz um print e depois me manda, por favor. E eu vou mandar, e você vai colocar lá o que você aprendeu na live, tá? As 2 mãos, punho cerrado, cara de bravo. A cara mais brava que você conseguir fazer. Eu vou soltar a trilha sonora e você vai dar socos no ar assim, ó. E falar yes, 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 yes. O Kaká conhece. Teve um treinamento aí em Itapecima que você foi, né? Esse é show. Esse é show, vambora? E pra finalizar, quem lembra do Wolverine, você vai pôr as 2 mãos aqui no ar e... Uá! 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 Essa é uma ferramenta que vai te tirar da zona de conforto, vai dar uma descarga de dopamina na sua corrente sanguínea agora. Vambora? Tem coragem de ver mais 10 aí? Pera aí que eu vou soltar a trilha sonora aqui. Cadê o sonoplasta, rapaz? Vambora? Bora ativar esse povo aí, Kaká? Vamos lá? Bora! Yes, 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 yes. Wolverine aqui, ó. Uá! 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 Uhul! Uá! Uá! E a trilha sonora, por último, põe no seu fone de ouvido, sente a música, sente a trilha sonora, deixa a dopamina correr, voar nas suas veias. Deixa a cara do bravo de Kaká, porque eu tô... Eu já fiquei pra... A gente acaba rindo aqui, se divertindo. Galera, faz isso. Isso funciona. Funciona. Executivos de multinacionais fazem isso. As pessoas de alta performance fazem isso. O que isso faz é hackear a biologia, tá bom? Deu pra suar aí de casa? Coloca aqui nos comentários. Eu suei, eu gostei. Como o Kaká, eu já tô vendo aí, ó. Galera, faz isso pelo menos 5 vezes ao dia. 5! Você já vai ver a mudança. Fechou?
Perfeito. Jace, Cacá, cara de bravo, nome de humorista. Pois é, amiga. É porque a gente acaba interagindo, que eu vou acabar rindo, daqui a pouco minha mulher vai dizer assim, tá doido, tá gritando aí. Doutora Gladys, um cheiro pra senhora, doutora. Sempre acompanhando aqui, doutora Nádia, que estiver presente, Márcio. É isso aí, coração a mil. Assim, gente, legal, esse exercício que o Soli faz, e fez agora, assim, a gente se diverte um pouco, a gente aqui, um momento de descontração, a gente fala um assunto muito sério, então a gente tenta trazer essa roupagem mais alegre, sabe, mais para cima, porque tem pessoas que realmente nessa situação tá uma situação mais para baixo, sabe? Sim. E a gente tenta trazer um assunto mais alegre, sabe, mais para cima. Mas esse exercício que o Soli faz, eu faço quando eu estou correndo, tá? Então eu acabo fazendo, claro, a gente está correndo, a gente não consegue fazer todos os detalhes que o Soli falou. Mas na hora de extravasar, a gente sai gritando no meio da rua, o povo fica olhando para a cara da gente, mas justamente para trazer essa alegria, né? Dar essa extravasada, que é bom. É bom demais. Que legal. Eu recomendo, tá certo, gente? Então assim, Soli, estamos finalizando. Eu só tenho a agradecer a você, só tenho a agradecer a Rayane, só tenho a agradecer ao Léo, por estar aqui com a gente. Eu sei que essas ferramentas ajudam muito e vão ajudar muitas pessoas. A gente entendeu agora, fazendo um resumão, entender um pouco do que é as emoções, né? O cuidado que a gente precisa ter, principalmente com algumas emoções como a tristeza, como o medo, né? Como a raiva. É preciso saber gerenciar, é preciso saber controlar, é preciso ter domínio próprio, sabe? Autocontrole. O Leandro trouxe a questão do explorar, como a gente precisa se conhecer, através das emoções, através da própria linguagem corporal. O corpo fala, o corpo, sabe, dá sinais, e você traz essa energia, como sempre aí em palestras, em lives que a gente tem, em conversas, que até a gente tem, você traz essa energia, essa motivação. Isso é muito importante, essa questão da mudança, da metanoia. Eu gosto muito dessa questão da metanoia, da mudança da mente, da transformação da mente. Então isso é muito importante. E eu sei que você que está aí do outro lado, eu sei que você está concluindo essa live com boas energias, sabe? Você vai sair daqui aprendendo alguma coisa. Isso que é mais importante. E você que vai assistir depois pelo YouTube, você vai assistir depois pelo canal aqui no IGTV, eu sei, aproveite o melhor de tudo aqui, porque tudo que a gente faz aqui, a gente faz com qualidade para vocês. Certo? Então, só olha, para a gente finalizar, deixa um recado aí para essa galera que está com a gente aí acompanhando até agora e que depois vão assistir posterior. Cara, sem demagogia, te agradecer as pessoas que tiveram com a gente aqui, o Raio, a Raio e o Léo, que aumentam demais a responsabilidade para a gente falar com vocês aqui. Então, assim, falar para as pessoas que estão assistindo agora e que vão assistir depois. Mesmo que você estiver assistindo depois, compartilha isso com alguém. Você não sabe o momento que essas pessoas estão passando naquela hora. Você não sabe os momentos que elas vão passar também, sabe? E aqui nas lives do Kaká, tanto no IGTV como lá no canal do Kaká Alves, oficial, você vai encontrar esse conteúdo que, se você fosse pagar, se você fosse para um seminário onde você encontraria os especialistas, psicólogo, psiquiatra, coach, terapeuta, a menina da alimentação, que foi sensacional. Nutricionista. O pastor Dinamércio, que, pelo amor de Deus, cara, se você fosse pagar para ter cada um desses especialistas em um só lugar, possivelmente seria uma fortuna. Então tá tudo reunido no mesmo canal, são conteúdos sensacionais, todos os temas já foram falados, e eu quero deixar, por último, uma mensagem que está lá em 1 Pedro capítulo 5, e o versículo 6, que diz: sendo assim, humilhai-vos sob a potente e poderosa mão de Deus, para que ele vos exalte no tempo certo. E o 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A principal lição que eu tive nessa pandemia, e eu acredito que você também está tendo, as pessoas que estão assistindo, é que Deus, o mesmo Deus que cuidava da gente antes da pandemia, ele cuida durante a pandemia e ele vai estar cuidando depois, tá?
Por isso que nós venhamos a lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele é o mesmo e ele está cuidando da gente, tá bom?